Entretanto, como a história dos precedentes obrigatórios nos Estados Unidos é muito anterior ao momento em que surge a elaboração teórica dos precedentes constitucionais com força obrigatória, é preciso, certamente, se perguntar como e por que houve respeito aos precedentes nos Estados Unidos por muito tempo antes da definição da força vinculante dos precedentes constitucionais. É claro que os livros de direito não costumam explicar a razão disto. Entretanto, me parece correto supor que os precedentes foram respeitados nos Estados Unidos em razão de uma herança cultural do common law inglês. É preciso lembrar que a Revolução Puritana de 1688, como todos sabem, teve grande influência sobre os Estados Unidos. E o acento sobre a responsabilidade pessoal derivada da ética calvinista contribuiu de forma acentuada para permitir o fortalecimento da autoridade das decisões do juiz e também para permitir a compreensão de que os juízes de um sistema devem estar irmanados em busca de um único propósito, a justiça da decisão, e não ao contrário, como ainda ocorre no civil law, ficarem à disputa da decisão correta. Bem, de qualquer forma, tentando ser mais dogmático, é preciso se dizer que o respeito aos precedentes nos Estados Unidos é derivado fundamentalmente de 3 fatores. Em primeiro lugar, do princípio da isonomia perante as decisões judiciais. Da necessidade de isonomia perante as decisões judiciais. Em segundo lugar, da necessidade de coerência do direito. E em terceiro lugar, da necessidade de segurança jurídica, especialmente na sua função de previsibilidade. Como argumentos de menor impacto, sustenta-se nos Estados Unidos que os precedentes devem ter força obrigatória para garantir a imparcialidade do juiz, já que eles não se renderam a ideia que preside a civil law, no sentido de que a fundamentação das decisões seria a garantia do povo naquilo que é feito pelo Poder Judiciário. Aliás, todos devem saber que no direito americano, muitas vezes, a fundamentação sequer é necessária. E é tão interessante isto que outro dia desses eu estava conversando com alguns conselheiros do CNJ e me diziam que as decisões proferidas por juízes que estão sendo investigados são aquelas que detêm maior fundamentação. São sentenças ou acórdãos proferidos em mais de 30 ou em mais de 40 páginas. O que reafirma o que diziam os americanos. Os americanos diziam: a fundamentação não é capaz de ilidir a desconfiança no Poder Judiciário, porque aquele juiz que quer cometer uma arbitrariedade terá, por lógica, maior cautela ao decidir, fundamentando de forma mais adequada as suas decisões. É por isso que os americanos não dão valor ao princípio da fundamentação. É por isso que eles dão valor ao princípio dos precedentes obrigatórios. Quem está submetido a um precedente obrigatório, ou o aplica, ou demonstra que este precedente já foi desgastado pela Suprema Corte e, portanto, não deve ser aplicado no caso concreto, exatamente para que a vontade da Suprema Corte prevaleça e a coerência do direito seja respeitada. É interessante esta distinção. Em segundo lugar, os americanos deixam muito claro que o respeito aos precedentes é fundamental para que os advogados possam orientar os seus clientes, possam orientar os cidadãos, possam orientar os jurisdicionados. E para que também exista uma expectativa razoável de confiança nos atos do Poder Judiciário, ou seja, nos atos do poder público. O princípio da confiança,
O princípio da confiança nos atos do Poder Judiciário, nos atos do Poder Público, apenas pode existir caso existam precedentes respeitáveis e respeitados. A partir do momento em que os precedentes se sobrepõem e permitem a orientação e a formação da expectativa de confiança, é claro que os litígios são acomodados mediante acordos. E a litigiosidade é bastante diminuída. É por isso que nós vemos nos filmes, muitas vezes, os advogados das partes chegarem ao acordo mediante a apresentação de um ao outro de prova ou, muitas vezes, de precedente. Se existe um precedente da Suprema Corte em favor de uma das partes, ou se existe um precedente respeitável de uma Corte de Apelação a favor de uma das partes, é certo que esta parte terá grande probabilidade de não precisar recorrer ao Poder Judiciário, o que elimina a litigiosidade, acomoda os litígios e faz com que aumente, inclusive, o tempo para o Poder Judiciário tratar dos casos que são mais importantes. Existem mecanismos para a compreensão dos precedentes, que hoje são elaborados pela dogmática preocupada com a teoria do direito nos Estados Unidos e na Inglaterra. Existe uma grande disputa sobre o significado de ratio decidendi e obter dicta. Essa disputa tem a ver com a compreensão de que os precedentes são importantes exatamente porque eles incidem sobre toda a população. Ao contrário da coisa julgada, que diz respeito ao dispositivo, e incide apenas sobre as partes. É evidente que um precedente obrigatório não poderia incidir sobre todos os jurisdicionados se importante fosse apenas a parte dispositiva do precedente. A parte dispositiva do precedente é importante para as partes que litigaram no caso em que o precedente foi firmado. Agora, pouco importa para os jurisdicionados saber qual é a parte dispositiva de um precedente. A única coisa que pode importar é compreender os chamados fundamentos determinantes ou os motivos essenciais que estão inseridos na fundamentação que levou à conclusão, ou seja, a parte dispositiva do precedente. Os motivos determinantes, os fundamentos determinantes, expressão que é utilizada no direito alemão e é elaborada no Supremo Tribunal Federal, especialmente pelo ministro Gilmar Mendes, para explicar a parte do precedente que teria eficácia vinculante, é justamente aquela porção do precedente que obriga, nos demais casos apresentados ao Poder Judiciário. Você poderia dizer que a ratio decidendi é a premissa tomada numa relação lógica de causa e efeito para a Corte chegar à conclusão. É a premissa necessária e indispensável numa relação de causa e efeito para a Corte chegar à sua conclusão. De modo que tudo que não é premissa para se chegar à conclusão é obter dicta. Ou seja, é algo que foi dito de passagem e, portanto, não vincula e não obriga. Se a Corte trata de determinadas questões ao formar o precedente que não são indispensáveis para ela chegar à conclusão, ela trata de questões que, obviamente, não obrigam posteriormente. Essa é a distinção resumida entre ratio decidendi e obter dicta. Elementos importantes para se operar com o precedente. Entretanto, também para se operar com o precedente é preciso se compreender a técnica da distinção, do distinguishing. Ou seja, a técnica que permite às cortes inferiores, aos juízes inferiores, não aplicar os precedentes em determinados casos. Se os precedentes têm que ser aplicados em casos similares, é claro que o juiz tem que ter a possibilidade de identificar se o caso a ele submetido tem as particularidades que levaram à edição do precedente. Se o caso a ele submetido deve ser resolvido mediante as razões
que levaram à conclusão firmada no precedente. Ele tem, então, que verificar se o caso sob julgamento detém as particularidades e peculiaridades que levaram a Corte Superior, ou a Corte de Apelação, a decidir. Entretanto, nos Estados Unidos é interessante que o distinguishing permite também com que o direito seja desenvolvido, sem a revogação do precedente. Por quê? Porque muitas vezes um precedente construído de forma genérica, em princípio seria aplicável ao caso sob julgamento. Mas ao se verificar a circunstância que está no caso sob julgamento, o juiz verifica que essa circunstância é completamente inconsistente com as razões que foram tomadas para se firmar a conclusão no precedente. Ou seja, a circunstância do caso sob julgamento não permite a aplicação do precedente. Embora, em princípio, dada a abstração do precedente, essa circunstância fizesse com que o caso sob julgamento estivesse na moldura do precedente. Nesse caso, o precedente é aplicado de forma restrita, ou seja, o juiz restringe o precedente, mas o aplica. Ele faz um distinguishing, restringindo a aplicação do precedente. Em outros casos, entretanto, o precedente pode não ter tomado uma determinada circunstância, não presente, não existente na época da elaboração do precedente. Entretanto, o caso sob julgamento pode ter uma particularidade acidental que difere o caso do caso que levou à edição do precedente, mas que deixa claro ao juiz que as razões do precedente devem ser aplicadas ao caso sob julgamento, porque a particularidade fática do caso não permite que se compreenda de forma diferente a aplicação do precedente. O precedente, então, é aplicado de forma extensiva. Não é preciso se revogar o precedente e se construir outro. O precedente é aplicado de forma extensiva e se permite, assim, que seja construída uma história do precedente. Isso é muito interessante. O direito se desenvolve, o direito é criado mediante uma história jurisprudencial. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Livros são escritos a partir da história dos precedentes, da forma como os precedentes passam a ser desenvolvidos mediante os julgamentos.